Nosso planeta possui em torno de 7 continentes, mas apenas 3 dos continentes são tecnicamente conectados por terra: África, Ásia e Europa. Podemos classificar essa junção dos 3 como um supercontinente: Afro-Eurásia. Essa massa continental ocupa cerca de 57% de toda a composição terrestre. Além disso, nessa massa de terra, conhecida também como Ilha Mundial, vivem 86% de todas as pessoas do planeta. O grande problema aqui é que a única forma de ir da Europa à África por terra é contornando o Mar Negro, passando pelo Oriente Médio e chegando ao Egito. Entre os 2 continentes fica o Mar Mediterrâneo, e em algumas partes deste, África e Europa chegam muito perto de se juntar por terra. Ainda assim, a viagem é longa e cansativa. No Estreito de Gibraltar, por exemplo, que separa a Península Ibérica, na Europa, do Marrocos, no norte da África, a distância entre os 2 continentes é de apenas 14 quilômetros e 300 metros. Outro exemplo é o Estreito da Sicília, que divide a ilha italiana da Sicília e a Tunísia, no norte da África, onde a distância fica em aproximadamente 145 quilômetros. Será que esses 2 locais poderiam ser usados para planejamentos de construção? Afinal, só existe um jeito de resolver o problema de distância entre os continentes: construindo um grande túnel ou uma ponte gigantesca que pudesse conectar com estradas os continentes. Assim, milhares de veículos poderiam se locomover de uma só vez entre a fronteira marítima. Esse projeto de construção já está sendo discutido e pode ser que comece nos próximos anos. Mas é mesmo possível fazer um projeto tão grandioso assim? É o que veremos neste vídeo, mas antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar a chegar à marca de 3 milhões de inscritos. Te inscreve e clica também no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Em cálculos recentes, os planos para um túnel aquático que a princípio custaria 7 bilhões de euros, ligando a Europa à África, foram reativados. Mas essa não é uma ideia recente, muito pelo contrário. Em 1869, uma reunião entre governos foi organizada para discutir a possibilidade de construir uma ponte ou um túnel que ligaria o continente africano ao continente europeu. Isso facilitaria o comércio e aumentaria as relações entre os continentes. O projeto analisava a possibilidade de construir um túnel de 38 quilômetros que ligaria a Espanha e o Marrocos através do Estreito de Gibraltar. Dos 38 quilômetros, o túnel ficaria 27 quilômetros submerso, a uma profundidade máxima de 475 metros e uma inclinação de 3%. Barreiras fortificadas permaneceriam durante um trecho de mais ou menos 4 quilômetros da seção subaquática. Este percurso contém solos argilosos que seriam difíceis de contornar. De acordo com a empresa responsável pelas obras, trens de alta velocidade passando pelo túnel reduziriam o tempo de viagem para o tráfego de carga entre 2 grandes cidades, uma na Espanha e outra no Marrocos. O obstáculo vem no fato de os trens de alta velocidade na União Europeia estarem restritos a circular numa inclinação de no máximo 1,2%. A primeira ideia de construção aconteceu na reunião em 1869, mas progrediu também nos próximos anos. Muitas versões do esquema foram apresentadas nos últimos 150 anos, com a mais recente desenvolvida a partir de 1996 e baseada no Túnel da Mancha. No plano mais recente, a energia solar produzida na África também poderia ser transportada para a Europa através desse túnel. Entretanto, as obras jamais começaram. Segundo as autoridades, os maiores empecilhos foram os terrenos de túneis inadequados e problemas de financiamento. Além das contribuições dos governos espanhol e marroquino, o projeto precisaria de dinheiro da União Europeia e possivelmente de investidores privados. Mas as esperanças continuam vivas. O presidente da Sociedade Espanhola de Estudos para a Comunicação, Rafael García Monge Fernández, disse em conferência de engenharia em Gibraltar que o túnel ainda está nos planos. A boa notícia é que, desde 2019, a Espanha e o Marrocos, países mais próximos entre os continentes, têm mantido excelentes relações políticas. Uma série de acordos foram assinados, alguns deles mantidos
em sigilo. Alguns deles teriam relação com a construção do túnel? A notícia que se espalhou diz que sim. Mas será que é possível mesmo construir uma ponte ou talvez um túnel ligando a Europa e a África? O projeto de túnel entre a Europa e a África é um projeto hipotético que prevê a construção de um túnel que ligaria os dois continentes. Mas apesar de ainda ser apenas um projeto, na prática cientistas dizem que sim, é viável. A ideia consiste numa ferrovia passando por baixo do Estreito de Gibraltar, passando por um trecho onde a profundidade é bem menor que o normal. Diferentemente de 1869, as estimativas atuais calculam que esse projeto custaria 32 bilhões de euros. O túnel, que será usado por trens, deverá seguir o modelo do Eurotúnel, que hoje liga a Grã-Bretanha ao resto do continente europeu. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento da Espanha, o túnel deve ligar a cidade de Punta Malabata, perto de Tanger, no Marrocos, até Punta Palomas, na Espanha. As duas cidades foram escolhidas porque na região, entre elas, o Mediterrâneo tem apenas 300 metros de profundidade. A notícia é que uma comissão conjunta de autoridades dos dois países já chegou a um plano preliminar das obras. Elas devem durar 3 anos e começar em breve. Como seria possível algo tão grande ser construído sem riscos? Tecnicamente, a obra seria possível. O problema é encontrar alguém que financie os valores estimados para essa empreitada. Segundo projetistas, o lugar da construção até poderia ser alterado, pois apenas 13 quilômetros de mar Mediterrâneo separam os dois continentes na parte mais curta do Estreito de Gibraltar. O tráfego intenso de navios no Mediterrâneo torna impossível construir a ponte, que seria sustentada por dezenas de pilares. A saída seria fazer uma estrutura suspensa, sem pilares que pudessem atrapalhar as embarcações. Nesse tipo de construção, a ponte fica presa não por pilastras, mas por cabos fixados em 2 ou 3 torres enormes, deixando a parte de baixo livre para a passagem dos barcos. O problema é que estruturas assim não podem ser tão grandes, tanto que a maior ponte suspensa do mundo, próxima a Tóquio, no Japão, tem só 3,9 km de comprimento. Já no caso de um túnel, talvez as coisas fossem mais fáceis. Uma estrutura suspensa acima da água não seria necessária e nada atrapalharia o curso de navios pelo mar Mediterrâneo. Além disso, os projetistas do túnel euro-africano contariam com uma mãozinha da natureza para driblar esse obstáculo. No meio do Estreito de Gibraltar, há uma montanha submersa cujo topo fica a 450 metros de profundidade. Essa montanha permitiria instalar uma torre extra de sustentação a meio caminho entre os dois continentes. O túnel, então, ficaria dividido em 2 trechos com cerca de 7 quilômetros, facilitando a construção. Mesmo assim, o preço da obra continua empacando as coisas. Caso a ponte fosse concretizada realmente, você seria corajoso de atravessá-la sabendo que está a quase 300 metros de profundidade? Qualquer erro na obra poderia causar um desastre enorme, acabando com a vida de milhares de pessoas. A obra do túnel é sim possível. Mas será que teremos engenharia e tecnologia suficiente para garantir a segurança de uma obra desse porte algum dia? Você já conhecia esse projeto de construir o túnel? Será que daria mesmo certo? Conta pra gente aqui abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final e não esquece, te inscreve no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu joinha, o seu comentário sempre muito bem-vindo e nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição e também conheça o nosso novo projeto que é o canal Mundo Animal. Só clicar em um desses 2 vídeos aqui para você também assistir ao nosso trabalho no Mundo Animal. E também já te inscreve lá. Um abraço e até o próximo vídeo.